Bom, pessoal, então hoje temos o prazer de ter conosco aqui o João Coelho Neto, tá? Para fazer uma fala conosco sobre produtos educacionais. Essa seria a nossa aula inaugural desse semestre, um pouquinho já no terceiro dia de aula, vamos dizer assim, no nosso programa, mas é sempre bom ter a fala de alguém, vamos dizer, com uma experiência do o João. Eu acredito que vai ser muito enriquecedora, né, para o nosso programa, né? Vou fazer uma breve apresentação aqui para o pessoal conhecer um pouquinho da sua trajetória acadêmica, professor, como de praxe, né? Então, a gente sempre faz essa apresentação breve. Então, o professor João, ele é doutor em computação, matemática e pedagogia, mestre em educação, informática e educação pela Estadual do Maringá, doutor em informática e engenharia de software pela PUC do Paraná, e pós-doutorado em educação voltada à tecnologia de desenvolvimento ensino matemática para alunos com espectro autista da Universidade do Vale do Itajaí. Então, ele atualmente é professor do ensino superior e pesquisador da Estadual do Norte do Paraná, campus Cornélio Procópio, e docente do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em ensino dessa mesma universidade, desse mesmo campus. Ele é líder do grupo de pesquisa, estudo, pesquisa e tecnologias educacionais e processos cognitivos, coordenador do espaço Maker da UEMP do campus Cornélio Procópio, né? Orienta alunos de graduação, pesquisação, mestrado, pós-doutorado, em temas ligados à informática e educação, processos de desenvolvimento de jogos eletrônicos educacionais, pensamento computacional, inteligência artificial, resolução de problemas, e também eu tenho uma relacionada à educação matemática no processo de ensino-aprendizagem e outros temas, né? Também editor da revista Produtos Educacionais de Pesquisa e Ensino do programa, e é bolsista por publicidade da Fundação Araucária, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná, né? Ele tem uma vasta produção, com cerca de 70 artigos publicados e mais de 40 livros e capítulos de livros publicados nessa sua trajetória acadêmica, né? A fala dele hoje, então, vai ser produtos educacionais para a área de ensino, contextos e aplicações. Professor, então, como a gente já havia conversado, o senhor pensou mais uma conversa, para a gente uma troca de ideias, né? Mas fica a palavra com o senhor para esse tempo inicial para que o senhor iniciar esse debate, ok? Eu que agradeço o convite. Aula inaugural, que chique, né? A gente faz a aula inaugural aí. Mas é muito bom a gente conversar um pouquinho sobre produtos, né? Até porque, como vocês veem, a gente não vem eu não vim da área de ensino, né? E principalmente eu não vim da área de programas profissionais. Então, daí a gente fica pensando, o que é esse produto educacional, né? E você sabe que para o doutorado ainda é um pouquinho mais complicado a questão do produto por causa do processo de validação, né? Porque a gente tem vários outros processos aí junto, várias etapas a mais do que um mestrado profissional. Deixa eu só perguntar para vocês, o mestrado de vocês é profissional Sim, ou é acadêmico? profissional. É. Então, a gente, no doutorado, acho que a maioria aí vai ter uma grande caminhada aí até fazer o processo de validação, né? Porque a gente faz processo de validação em grandes duas etapas aí, antes da defesa, mestrado a gente faz em uma só, né? Pelo menos aqui no nosso programa é assim. Eu vou ver se eu consigo aqui fazer uma apresentação, mas eu até estava conversando, eu prefiro, porque quando a gente faz Esses dias eu fiz uma fala também no Proficomp, sobre produtos educacionais. E daí eu acho que fica mais salutar aí a gente fazer uma conversa depois. Depois vocês só me falam, tá? Porque às vezes o professor fala, no meu fone sai meio baixo. Foi? Agora foi. Vocês só me falam porque daí eu saí da conexão de vocês, tá? Tá bom. Então eu só fico aqui na apresentação. Se sair alguma coisa, vocês vão me direcionando. Tá bom. Então, vamos falar um pouquinho sobre produtos educacionais na área de ensino, né? Questão de contextos e aplicações. Porque eu dou essa disciplina no mestrado e no doutorado, como que vão montar a dissertação, uma tese, juntamente com o produto educacional?
Muitos dos doutorandos, eles estão vindo também de programas acadêmicos. E daí falam, como eu vou fazer essa interpretação de um produto educacional para tentar lidar dentro do ensino? Porque nada mais é que o produto é tentar desenvolver um material que possa auxiliar naquele momento num contexto de ensino qualquer. Então, depois a gente vai conversar um pouquinho, para eu saber um pouquinho das áreas de vocês, porque vocês viram no currículo que a gente quase que orienta um monte de áreas diferentes. Eu rodo muito mais na área da computação, porque foi minha formação inicial, e assim eu fui tentando articular durante a minha vida acadêmica, de que forma as tecnologias educacionais, principalmente as digitais, vêm auxiliar neste contexto. Então, a gente tem que pensar muito bem criticamente de que forma esses produtos eles vão também incorporar dentro de sala de aula e como eles podem produzir aí elementos significativos dentro do contexto escolar. Porque se nós tentarmos desenvolver um produto por produto, qual que é a vantagem de se utilizar dentro de sala de aula? Isso que vocês que vão desenvolver um produto sempre têm que pensar. Como esse produto vai auxiliar um professor que queira ensinar funções dentro da educação básica? Ele vai ser meio que autodidático aí no produto, ele vai vir auxiliar nos contextos de atividades, então a gente tem que ir pensando em todas essas características e implementações de que forma esse produto vem aí nos auxiliar. Então, o professor falou um pouquinho sobre a minha vida acadêmica, mas eu vou só dar uma rodada aqui nas minhas linhas de pesquisa. Eu tenho duas grandes disciplinas que eu fico na pós-graduação, que é a de tecnologia, que a gente trabalha de que forma as metodologias ativas vêm aí incorporar dentro do processo de ensino, e eu tenho a disciplina de revisão sistemática de literatura, específica de revisão, porque daí a gente trabalha alguns protocolos um pouco mais robustos aí para trabalhar, como snowballing, outras técnicas de revisão dentro das revisões, para a gente tentar entender o que está sendo produzido na área. Um dos grandes pontos dos nossos trabalhos é o que tem se produzido na área, quais são esses produtos que estão sendo desenvolvidos. E se já há algum produto dentro da academia que é igual ao meu. Se for igual ao meu, qual vai ser o diferencial? Então, isso a gente tem que pensar. Então, eu estou na coordenação ali do laboratório de tecnologia, tanto do grupo, que os dois fazem essa articulação. Eu trabalho com a questão de transtorno do neurodesenvolvimento, principalmente na área de autismo e descalculia. Então, a gente desenvolve materiais aí para trabalhar esses dois tipos de transtorno. Então, dentro dessa abordagem, a gente fica na tecnologia digital, trabalhando o ensino do Maker, porque eu estou na coordenação do Maker. Então, a gente tem duas vertentes aí dentro do Maker, trabalhando dentro da pós-graduação, que é a cultura Maker dentro do ensino, a cultura Maker, o Maker como metodologia ativa, e a gente trabalhando o Maker como processo de inovação e o Maker dentro da área da saúde, porque a gente agora iniciou o curso de medicina e a gente está desenvolvendo uma proposta de Maker para a área de saúde para tentar auxiliar materiais para o ensino da área de medicina ou área de saúde que possa fazer esse envolvimento. E pensamento computacional. Então, essas são as nossas abordagens. E a minha bolsa produtividade é em cima do espaço Maker. Aqui eu fiz um geral aqui dentro da IA dos meus orientandos, até para eu saber quais são as temáticas aí que a gente está trabalhando. Então, eu tenho tanto de mestrado quanto de doutorado trabalhando, ou que já trabalhou a área de design thinking, a parte de robótica, a parte de STEAM. Tem uma doutoranda que está trabalhando um material para trabalhar cultura maker inclusiva, então como esses espaços makers vão ser incorporados dentro da educação inclusiva, resolução de problemas de inteligência artificial, cultura maker sozinha, pensamento computacional, IA. Então vocês veem aí que eu tenho uma rodada aí de bastante atividades que possam ser articuladas dentro da área de informática na educação. Mas daí eu fui vendo aqui, vocês podem me corrigir, tá? Porque a IAC também gerou essa temática. Vocês têm três grandes linhas: ensino de ciências e saúde, tecnologia no ensino e formação de professor. Então, a gente faz três rodadas.
quais são esses produtos que podem ser oriundos dessas 3 linhas de pesquisa? Todos já têm definido mais ou menos quais são os materiais, como esse material pode ser produzido. Eu vi que alguém ergueu a mão ou querem falar alguma Na coisa? verdade, são duas linhas, né? Uma, Ah, é duas? duas, uma mais voltada para a formação de professores e outra mais para ensino de ciência, saúde e tecnologias, né? Ah, você viu, a IA já fez errado aqui, ó. Então são duas, então por isso que a gente tem que tomar cuidado com a IA. É, E depois eu não fui conferir ainda, sim, para ver se deu certo ou não. Mas assim, na verdade, a 1 e a 2 elas são inclusas, sim, né? Dentro exato. de uma pesquisa só, dentro da rodada, né? Sim, sim. E daí a gente pensa assim, no mestrado profissional, quando a gente desenvolve um produto, ainda fica um pouco mais complicado. Porque os meus alunos falam assim, nossa, professora, eu tenho que fazer 2 produtos educacionais. Eu falei, não, você tem que fazer um produto educacional. A gente faz 2 documentos, né? Uma que é a dissertação, outra que é o produto. Mas, a maioria das vezes, quando eu desenvolvo um produto, que muito dos meus trabalhos é voltado para a formação de professor, a gente faz o processo de validação dentro de uma oficina com professores. Então, a bem da verdade, nós temos 2 grandes problemas aí, né? Que é o produto e como validar esse produto. Que muitas das vezes é uma oficina para professor, que também pode ser um produto educacional. Então, vocês veem aí, a gente roda praticamente em sempre 2 instâncias. Como que eu faço o processo de validação desse produto? O material, faço por perguntas, eu sempre rodo em cima da formação, porque é o público-alvo. Então, a gente sempre tem que rodar, eu sempre rodo na questão da validação do próprio intuito do produto, que é fomentar ou auxiliar o professor dentro desse contexto com o material. Então, na verdade, meus alunos aí ficam sempre rodando em praticamente 2 produtos, porque eles fazem o material, ou manual, ou guia, ou software, e eles validam depois dentro de uma oficina com os professores, ou da rede pública, ou professores que atuam nessa área. Então, a gente está em 2 grandes abordagens aí. Mas aí vocês me perguntam, mas a oficina também não é um produto educacional? Vou falar, pode ser um produto educacional também, você gerar uma oficina e fazer o processo de validação. Mas se eu faço um material que é um guia didático, aonde que eu vou validá-lo? Esse é um questionamento que a gente conversa com os professores. Você não pode validar com especialistas? Ou você vai validar diretamente aonde é o público que você está desenvolvendo? Para o doutorado, isso a gente já tem um outro questionamento também, porque você valida sempre nas mesmas instâncias que você quer fazer o processo de aplicação, nas 2 aplicações. Depois quero conversar um pouquinho para ver como que é o processo de validação de vocês, se vocês já pensaram em fazer o processo de validação em 2 etapas ou uma etapa, antes da qualificação, depois da qualificação. Mas isso depois a gente conversa um pouquinho. Esse aqui é o que vocês precisam conhecer, né? Sucupira, que é um dos grandes trabalhos que nós temos aí, tanto da coordenação quanto dos alunos, que eles precisam conhecer o que é o EdQualis, onde procurar revistas que estão qualificadas, quais são os cursos que são reconhecidos, e aí você tem um número grande aí de informações, tá? Diferença entre mestrados e mestrados profissionais, isso a gente já faz essa definição. Eu sempre foco que o mestrado profissional, a gente sempre tem que pensar como que esse material ele vem auxiliar aí dentro de um contexto, né? Como que eu posso fazer a aplicabilidade e esse material vir auxiliar na dificuldade que esse professor tem para ensinar um conteúdo X. Então, quando eu desenvolvo material, eu sempre vou pensando, será que realmente esse material vai auxiliar neste contexto X do conhecimento? Ele é fácil para o professor fazer o desdobramento dele em sala de aula? Se o professor não conseguir fazer esse desdobramento, o meu material vai ter algumas dicas para ele trabalhar de uma outra forma? Se eu falo para ele trabalhar com EVA na sala de aula, mas eu não tenho condição de ter EVA, quais são as outras possibilidades que eu posso trabalhar? Se eu tiver um aluno que tem algum tipo de transtorno dentro de sala de aula, será que esse material vai auxiliar? Ou eu vou dar dicas para esse professor também trabalhar com alunos que têm algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento?
Então, quando eu falo para um aluno fazer um produto, mesmo que seja para um conteúdo X, sempre vai pensando em todas essas possibilidades e dicas para o professor, sempre fazer alguma alternativa em se trabalhar com este contexto. Então, a gente vai fazendo sempre essas idas e vindas para desenvolver um produto educacional. Mas antes da gente desenvolver o produto educacional, a gente tem que pensar assim, mas o que é o produto educacional? Ele é advindo do quê? O que ele vai gerar? Ele sempre gera uma pesquisa que é a aplicabilidade dele em sala de aula, né? Então, e antes da gente começar a desenvolver o que é o produto, a gente tem que pesquisar o que se tem de produto, qual é o conceito, porque não adianta a gente desenvolver um produto educacional se a gente não tem o domínio do conceito que a gente quer desenvolver nesse produto. Quando os alunos falam assim, quando que a gente vai começar a desenvolver o produto? Eu falei, você já fez seu aporte teórico? Ele fala, mas o aporte teórico e a minha vivência? Eu falei, a sua vivência ela é muito importante para você desenvolver o produto, até porque você vai começar a entender qual que é a aplicabilidade dele dentro do contexto de ensino. Mas qual que é o conceito que você quer passar? Porque a questão da imersão do aporte teórico para o aluno para desenvolver, ele é essencial até para você tentar entender os contextos teóricos que esse produto seu vai ser aplicável. Ele fala, eu não posso fazer o aporte teórico depois que eu desenvolver o produto? Nas minhas orientações, não. Primeiro, você desenvolve o aporte teórico, até para você ter o domínio do que você quer desenvolver. Tendo esse domínio, se você já tem experiência, você traz a experiência e a aplicabilidade dentro da sala de aula. E assim a gente vai conversando em todos esses aspectos, de que forma esse produto vem auxiliar e vendo essas arestas. Se eu não tenho essa possibilidade, qual vai ser a outra possibilidade de se trabalhar? Eu vou trabalhar em forma de gibi, vou trabalhar em forma de cartilha, vou trabalhar em forma de guia, como que eu vou fazer isso dentro do contexto? Daí a gente vai trabalhando e montando os trabalhos dentro desse contexto. Mas o nosso produto, e como a gente está num programa de pós-graduação, também ele envolve o que é pesquisa. Como que eu vou trabalhar a pesquisa? Quais tipos de pesquisa que eu vou trabalhar? Quais são as classificações? Como que eu vou fazer a coleta de dados? Qual tipo de análise eu vou trabalhar? Porque isso ele vem trabalhando em junto com quase todas as etapas do seu produto. Porque na hora que eu falo que é uma pesquisa, a pesquisa nada mais é que é um processo reflexivo e sistemático das coisas. E para eu desenvolver um produto, eu também preciso ter esse procedimento reflexivo e sistemático, porque eu preciso ter uma ideia e sistematizar essas ideias para eu desenvolver as atividades, os materiais, as sessões, como que eu vou trabalhar essas questões. Isso tem que estar tudo interligado lá com a sua pesquisa também. Até porque quando a gente desenvolve o método, ou o encaminhamento metodológico, ou o procedimento metodológico da dissertação, nada mais é que são as etapas que você está pensando na aplicabilidade do seu produto, como que você desenvolveu o seu produto, como que você vai fazer a coleta de dados, quais são os instrumentos que você está utilizando. Então, vocês estão vendo que as duas características, tanto da dissertação quanto do produto, elas vão rodando praticamente juntos. Então, o primeiro ponto a gente pensar é qual é a temática? Resolvi a temática? Qual que é o aporte teórico que eu estou trabalhando? Conseguiu o aporte teórico? Vamos lá pensando nas etapas que esse produto vem para contemplar esse aporte teórico. Contemplando o aporte teórico, vou lá, como que eu vou fazer a aplicação desse produto? Como que o professor pode fazer o processo das atividades? Então, a gente vai fazendo esse processo de correlação entre pesquisa e o desenvolvimento do produto. É fácil? Nem um pouco. E um dos grandes pontos, até porque agora em todas as nossas dissertações e teses tem que ter a revisão sistemática, ou o mapeamento sistemático, ou um mapeamento aí um pouco mais robusto, tanto da literatura, até para a gente tentar entender o que está sendo produzido na área, e também dos produtos educacionais dos programas profissionais, até para a gente também conseguir ter uma ideia qual que é tanto da aplicabilidade
quanto do que já tem de produto educacional sobre aquela temática. Então, ou a gente faz um mapeamento aí um pouco mais manual, entrando nos programas e dando uma análise dos produtos já desenvolvidos, ou a gente vai no Educaps, que daí a gente faz a busca em programas educacionais lá em produtos na área de ensino, ou a gente vai no periódico CAPES e faz uma pesquisa sobre a temática para ver se tem alguma dissertação que fala sobre isso, e assim tentar elencar o que vem de programa profissional, o que vem de programa acadêmico, para a gente fazer esse mapeamento. Então, um dos grandes pontos aí para você fazer o primeiro start da sua pesquisa, que até eu ofereço a disciplina de revisão sempre no primeiro semestre, que é para tentar fazer esse levantamento com os alunos para tentar identificar o que está sendo produzido dentro dessa temática. Então, quando a gente fala em produtos educacionais, aqui eu peguei mais ou menos o que a área fala, tá? Então, a gente, na primeira, no P1, que a gente fala que é o material didático instrucional, o que pode ser desenvolvido nisso? Ó? Propostas de experimentos e outras atividades práticas, sequências didáticas, propostas de intervenção, roteiros de oficina, material textual, manual, guia, texto de apoio, artigos de revisão técnicas ou de divulgação, livros didáticos e paradidáticos, histórias em quadrinhos similares, dicionários, mídias educacionais, vídeos, simulações, animações, videoaulas, experimentos virtuais e áudios, objetos de aprendizagem, ambientes de aprendizagem, páginas de internet, blogs, jogos educacionais de mesas ou virtuais, entre outros. Olha aqui a variedade de produtos que a gente tem. E daí os alunos falaram, vão fazer sequência didática. Eu falei, se você for fazer uma sequência didática, você tem um aporte teórico atrás disso. Então, você tem que ver se a sua sequência didática está seguindo aquele aporte teórico, a fim de tentar identificar se você realmente fez uma sequência didática ou você adaptou as etapas de uma sequência didática. Então, a gente tem que tomar cuidado com alguns termos que vai usando e alguns autores que a gente vai trabalhando para fazer esse processo de conexão, né, entre termo e autores de trabalho. Mas, além de tudo isso, a gente tem produtos didáticos, que é de curso de formação profissional, que a gente pode fazer processo de capacitação, fazer um curso mostrando todas as etapas de um curso, o que é trabalhado dentro desses cursos. Por isso que os meus alunos falam, professor, mas eu fiz uma sequência de atividade aqui, e eu vou fazer outra, que é o curso de formação. Eu falei, vai, porque aqui o seu produto é a sequência didática, a sequência de atividades. Porém, nós vamos fazer um processo de validação desse produto seu dentro de um curso de formação. Daí a gente faz todo, mas ele fala assim, mas eu já estou fazendo 2 produtos. Eu falei, não. Se você fosse fazer um produto de formação, você tem várias etapas que você precisa seguir. Então, um curso para você validar ele tem que ter um número maior de encontros, você precisa definir um pouco mais todas as atividades, como que você vai trabalhar essas atividades, qual o aporte teórico que você vai trabalhar, quais são os materiais de apoio que esse professor... Então, você tem que ir identificando. Porque quando a gente faz um produto educacional para curso de formação ou formação de professor, a gente sempre tem que pensar, será que aquele que for utilizar esse produto vai conseguir replicar em sala de aula? Ele sempre faz esses questionamentos, esse processo crítico aí. Por quê? Porque se eu faço um produto educacional de formação de professor ou curso profissional, e ponho ele um pouco vago aí de informação, como que esse professor vai replicar? Por isso que eu falo, todo produto educacional, você tem que pensar, ele é replicável? O professor que está lá na educação básica, que vai olhar seu produto, ele vai conseguir replicar? Então é isso que a gente tem que pensar em mente. Mesma coisa quando a gente faz uma revisão sistemática. O protocolo ele tem que estar muito bem claro, porque quem for refazer sua revisão, ele tem que replicar o mesmo protocolo. E se ele replica o mesmo protocolo e dá o mesmo resultado, ok. Se ele replica o protocolo e sai resultados diferentes, alguma falha teve. Então, a gente sempre tem que pensar nesse processo de replicação, tanto lá do seu mapeamento quanto dos produtos educacionais.
Daí a gente tem um produto educacional, que é uma temática de tecnologias sociais, que são produtos, dispositivos, processos, procedimentos. Aí você fala assim, ele também já não estava lá no P1, produto educacional? Ele tem, mas daí aqui é numa outra vibe que é de tecnologia social. Então a gente tem essas características que vão sendo desmembradas dentro das temáticas dos produtos. E daí? A gente não tem um software que também poderia estar lá no 1? Aqui daí é um software aplicativo já um pouco mais específico, que aqui entra softwares digitais, simuladores, app. Então, esse também é um produto educacional. Ah, e como que eu vou validar isso? Ah, se for um app para você trabalhar com professor, vamos montar um curso de formação para validar. Ou você faz um encontro com professores aí que vão utilizar esse produto, esse software teu em sala de aula. Daí a gente faz o processo de validação. Quando a gente faz esse processo de validação, quando não é um curso de formação, em média a gente faz uma aplicabilidade aí de 10 horas de aplicação dessa formação. Daí tem até produto educacional que é eventos organizados, que também é como eu faço um ciclo de palestras, exposições daquela temática que eu quero trabalhar. Então tem uma característica, todo um processo de como eu vou replicar esse processo em outro local. Então, como que eu vou trabalhar um ciclo de palestras? Como que eu vou trabalhar uma exposição científica? Como que eu vou trabalhar uma Olimpíada? Quais são os passos que eu preciso ter para ter um contexto de exposição? Quais são os passos que eu preciso seguir para eu trabalhar aquele conteúdo que eu quero dentro de uma característica de exposição de palestras Olimpíadas? Então, a gente tem essa outra oportunidade. Relatório técnico, que é o técnico report lá que a gente trabalha. Quem trabalha com revisão sistemática, aqui tem um Technical Report que também fala todos os passos que precisam seguir para ter um protocolo. Então, o relatório técnico também é um relatório muito minucioso de processos, de como eu trabalhar aquilo, como eu fazer aquela replicação do produto ou da temática que eu quero trabalhar. Acervo, né, que daí é exposição, curadoria de amostras, aí você pode fazer um produto também para trabalhar toda essa questão de acervo já existentes, mas aí também não é só mostrar o acervo, né? Você tem que mostrar de que forma esse acervo pode ser trabalhado dentro de uma educação infantil, ou do ensino da educação básica, ou do ensino superior. Quando a gente, todos esses produtos que eu estou conversando com vocês, a gente tem que ir pensando se eu quero trabalhar esse conteúdo, quais são as etapas que eu preciso ter para que esse professor que vai replicar meu produto possa consolidá-lo dentro de sala de aula? Pensando em todas as arestas que ele tem que ir trabalhando, né? Tem aluno que tem transtorno, tem alunos com dificuldade de aprendizagem, tem aluno que não se concentra em sala de aula, tem uma turma que é um pouco mais agitada. Então, toda vez que a gente monta um produto, vamos pensando em todas essas arestas, até para que a gente possa pensar na replicação. Eu sempre vou voltando nessa questão, porque um produto que a gente desenvolve, principalmente num programa profissional, a gente sempre tem que pensar a replicagem deste produto em outros contextos de ensino, não só naquele que eu pensei. Porque aquela turma que eu apliquei, um outro professor que esteja numa outra região do Brasil possa replicá-lo em contextos diferentes, mas que possa dar resultado naquela questão significativa conceitual que eu quero passar. Então, esses processos das etapas, o professor vai conseguir seguir ou adaptar dentro do seu contexto de ensino? Você vê que você tem um leque aí, né, de possibilidade de produtos. Dentro desse leque de possibilidade de produto, algum a gente vai trabalhar num contexto a ser inserido dentro da sala de aula. Produto de comunicação, que é produto de mídia, criação de programa, rádio, TV, sempre voltado aí para o contexto de transposição dessas questões
para dentro da área de ensino. Então, se eu faço um programa de rádio e TV, qual que é o intuito dele? Para trabalhar o conteúdo X que eu quero atingir dentro lá da educação. Manual, protocolo, que são guias de instruções, protocolo técnico experimental, ele vai cair também um pouco lá naquela questão do Technical Report, que é trabalhado protocolos também de etapas que a gente pode fazer em replicação de conceitos ou de procedimentos dentro de sala de aula. Carta, mapa ou similar, que daí eu não sei se tem alguém da geografia, que o pessoal da geografia aqui trabalha bastante dentro desses materiais. Eu acho que era esses 5, 6, 8 produtos que eu queria mostrar para vocês que a área mostra. Mas eu vou falar para vocês que eu, como orientador, rodei sempre no P1, P2 e no P4, porque a gente desenvolve produtos. Mas a grande maioria dos trabalhos que eu venho desenvolvendo é a questão das sequências didáticas, da questão de sequências de atividades. Sequência didática eu tive poucos, porque as etapas do Zabala que a gente foi trabalhando, eu falei assim, você contextualizou todas as etapas para ser sequência didática? Então, poucos alunos conseguem fazer todas as etapas a fim de indicar o que é uma sequência didática. Muitos fazem a sequência de atividades, que daí é uma coisa um pouco mais leve aí de se trabalhar, e os guias didáticos, né, ou manuais didáticos que a gente vem trabalhando dentro de sala de aula. Agora eu estou com trabalhando no STEAM, ele desenvolveu uma IA que o aluno, na hora que joga, o professor faz o seguinte questionamento: quero trabalhar o ensino de funções para o 9º ano, trabalhando as etapas da STEAM. Ele vai dar todo um aparato ali de informações, de conteúdos e atividades que ele pode trabalhar, e naquelas atividades que está sendo trabalhada, como que a gente pode fazer articulando juntamente com a STEAM, que daí a gente trabalha ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática aí dentro desses contextos. É uma das grandes temáticas que está sendo aí trabalhada dentro do ensino, né? Que a gente vai tentar articular as metodologias ativas aí dentro deste contexto de trabalho. Teve uma que trabalhou a questão do design thinking dentro do ensino de direito. Então, como eu vou ensinar o conteúdo de X de direito, trabalhando as etapas da metodologia do design thinking. Então, quando ela falou essa questão do direito, eu falei, como que você vai trabalhar as questões até que do design thinking dentro do conceito de direito? Até porque o conceito de direito ele é um pouco mais formal de se trabalhar, né? Ela foi trazendo todas as etapas e trabalhando pedaços de atividades que poderiam ser trabalhados em cada ponto dentro do conceito. Como que a gente validou esse manual dela? Dentro de um curso de formação, juntamente com os professores do curso de Direito. Daí estou com uma doutoranda que está um doutorando que está trabalhando a cultura maker dentro do ensino. Então, é a questão mais geral para formar o professor a usar a cultura maker. Estou com uma doutoranda trabalhando a cultura maker inclusiva, que é de que forma os espaços de inovação maker podem ser podem auxiliar dentro do contexto da educação inclusiva. Então, como que eu posso trabalhar um aluno que tem algum tipo de transtorno dentro desse espaço de inovação? Então, ela vai dar aí dicas para o professor fazer essa contextualização do ensino dentro dessa abordagem. Mestrandos eu tenho aí como que eu posso trabalhar a questão de robótica dentro do ensino. Então, a gente está numa articulação aí Brasil-Portugal, porque eu estou com uma co-orientadora lá da Universidade do Minho, porque lá também eles estão entrando com essa questão da inovação dentro do contexto de ensino. Então, como que lá em Portugal trabalha a questão dos espaços makers ou da robótica dentro do ensino de matemática ou qualquer outro tipo de ensino. Então, a gente está fazendo essa abordagem e estamos desenvolvendo algum material que possa ser trabalhado nesses dois contextos.
Uma doutoranda que está na parte de IA e resolução de problemas, então a gente está fazendo essa abordagem de um guia didático para o professor trabalhar o ensino de resolução de problemas, utilizando a IA dentro do processo de formação e da aplicabilidade dentro de sala de aula, e o restante trabalhando, desenvolvendo o processo de IA, aí dentro do processo de formação. Eu não sei se vocês querem fazer uma discussão, conversando, se alguém tem dúvida aí sobre o material, se vocês querem que eu faça a apresentação de algum material de algum aluno, mas eu acho que fica mais fácil eu tirar a dúvida de Sim, vocês, claro, né? Ou conversar com vocês sobre o produto. claro, professor. Acho que essa é a intenção, né? Porque a gente quer ter uma trajetória no mestrado, né? Eu falo assim, professor, eu brinco, eu jogo todas as possibilidades e daí depois vocês têm o Sim, ai, mas o sim, que eu vou sim. poder trabalhar dentro da sala de aula? Eu não sei se as pessoas ficam um pouco mais nervosas, né, de trabalhar. Deixa eu tirar aqui a apresentação. Porque eu falo assim, será que eu vou trabalhar tudo isso dentro de sala de aula? Como que eu vou poder trabalhar? Mas a gente vem, isso acontece no primeiro dia de aula, quando a gente fala de produto. Porque assim, nossa, mas eu tenho uma ideia para trabalhar com aluno e professor. Eu falei, mas você vai trabalhar com os dois? Porque a gente tem características diferentes, né? Você tem uma linguagem diferente para desenvolver um produto que é para aluno, um produto que é para professor. Então, qual que é a linguagem que você quer? Você vai fazer praticamente quase dois produtos aí para fazendo, ou você quer um produto para trabalhar com um aluno, daí você tem que fazer uma linguagem um pouco mais simples, as atividades que sejam um pouco mais contextualizadas. Para o professor, você tem que trazer já uma linguagem mais robusta, um pouco mais de teoria, e assim desenvolvendo as atividades que eles possam contextualizar a teoria e mais a atividade prática. Então, temos aí uma gama aí de informações que vão sendo articuladas dentro do processo que a gente desenvolve os produtos, Sim, né? sim, sim, com certeza. A professora Neuza, acho que está na... Então, professor João, um prazer ouvi-lo falar com toda essa tranquilidade e fundamentado, né? Uma argumentação bem fundamentada. Mas você sabe, professora, que o pessoal fala assim, nossa, você é tão tranquilo. Todos os meus alunos têm TDAH. Eles ficam olhando, mas professor, você não leu ainda? Eu falei, mas calma, a gente vai conseguir terminar. Faça Que com bom. calma. Bem, então, foi muito importante, quero colocar, destacar, assim, brevemente, um aspecto que me chamou a atenção na sua fala, depois uma pequena consideração e uma pergunta, mas bem rapidinho. O que eu quero destacar, o quanto é importante ouvi-lo falando, principalmente para os nossos mestrandos, doutorandos já têm uma caminhada mais no estrito senso, mas para os mestrandos, para que eles entendam o quanto a gente insiste na questão da revisão de literatura, para que não se invente, eu sempre brinco, não precisamos inventar a roda. Vamos ver Não, o nem um que pouquinho. já foi feito. E como a gente tem dificuldade para que eles entendam, porque eles estão muito afoitos, eles chegam, eles já querem ir direto para o produto educacional. E então, que bom, gostei disso. Também das suas considerações sobre a questão da validação, principalmente a questão de que nós sempre temos que pensar que esse produto educacional, ele não é feito só para nós termos direito a um título de mestre ou de doutor, mas ele tem uma utilidade muito maior, a finalidade dele é nós contribuirmos para a melhoria da educação, principalmente a educação básica em nosso país, que precisa muito. Bom, a consideração, professor João Coelho, eu sempre eu penso assim, nessas horas de falar em produto educacional, todos nós estamos num patamar de aprendentes, porque nós, professores, pelo menos no nosso programa, 100% de nós foi formado num programa de mestrado e doutorado acadêmico.
Então, nós estamos Nossa, também. aprendendo junto com os nossos alunos, e isso é muito rico de possibilidades, essa aprendizagem concomitante aos nossos alunos. Eles aprendem conosco, nós aprendemos com eles muito mais, muitas vezes, né? A minha pergunta é curiosidade mesmo, no seu PPG, o pós-graduando, ele faz, nível de mestrado e doutorado, ele faz 2 textos que vão para a banca final, um texto que seria a dissertação ou a tese, e o outro que é o produto educacional, ou ele só tem o produto educacional bem fundamentado, enfim, 2 documentos. 2 documentos. O que a gente costuma fazer? Na dissertação, a gente faz como fosse um esquema mostrando qual a aplicabilidade do produto, mostrando qual a funcionalidade, o que esse produto vem mostrar para... Até porque quem está lendo a dissertação depois recorre ao produto uma coisa um pouco mais detalhada. Uhum. Até porque senão a gente não consegue fazer a articulação na hora da análise, né? Porque a análise, ela é conforme a aplicação, né? Uhum. Por que a gente faz 2 produtos? Porque quando o professor lá da educação básica vai replicar o seu produto, ele não vai pegar só a dissertação. Infelizmente. Uhum. O produto, ele fica não é nem o apêndice, a gente faz um documento à parte mesmo, que faz a questão da apresentação, Sim. um pouquinho do aporte teórico, não tão robusto quanto lá na dissertação, porque você não precisa triangular, né? Você não precisa fazer lá na análise, só para contextualizar, e daí as atividades, ou o manual, ou as atividades de atividade, mas é feito em documentos separados do nosso. Que bom, obrigada, professor. Estamos no caminho, então. A nossa orientação é essa, né? Então, porque lá no começo do PPG, a gente colocava como apêndice. Mas daí foi uma recomendação, eu acho, da área a fazer o desdobramento, né? Fazer em 2 documentos. É por isso que eles falam assim, nossa, eu estou fazendo 2 dissertações. Na verdade, você está... o mestrado profissional, ele é um pouco mais trabalhoso mesmo. Com certeza. Mas é igual a professora falou. O mestrado profissional, a riqueza do mestrado profissional é a aplicabilidade dele em sala de aula. Por isso que eu sempre falo para os alunos, não precisa fazer uma coisa gigantesca num produto educacional, desde que você consiga um pedacinho assim, fazer a replicação em sala de aula, já é um grande ganho. E a gente não tem noção do impacto que é um produto ou do programa nosso profissional dentro da educação. Porque na hora que a gente deposita, é que a gente não consegue fazer esse rastreamento, né? Mas quantas vezes, pelo Educaps, a gente consegue ver quantas vezes baixou, né? Eu não sei se do programa de vocês. Sim. A gente vê lá que tem gente que baixou mais de 1000 vezes o produto. Então, de algum modo, esse produto está sendo impactado dentro da sala de aula. Às vezes, aquele você não consegue fazer a reprodução na íntegra, mas o seu produto ele está impactando de algum modo dentro da educação. E eu acho que é isso que é válido no mestrado profissional, né? Você tem uma aplicabilidade aí dentro de um contexto de ensino. E daí eu sempre falo assim, eu faço esses questionamentos, consegue adaptar? Se eu tenho um aluno com TEA, eu sempre no final de cada atividade, eu sempre coloco aí outras possibilidades para o professor. Então, a gente sempre pensar, não consigo fazer com esse material, mas eu consigo replicar com outro. É igual teve uma aluna agora que terminou o ensino de robótica, mas trabalhando com materiais recicláveis. Então, a escola pública, às vezes, não consegue fazer todo o material, mas ela conseguiu fazer com tampinha, com um monte de coisa ali, que é replicado, que é jogado fora. Então, teve aí uma questão de sustentabilidade enorme dentro do trabalho. Então, a gente tem que pensar nessas escolas. E, igual a professora falou também, a revisão ela é muito importante, mesmo que você já tenha um produto parecido com o seu, mas a aplicabilidade sua é diferente daquele outro. O contexto de ensino onde você está é diferente daquele contexto de ensino que foi aplicado. Então, você sempre faz esse processo de adaptação. O doutorado é um pouquinho diferente, que você tem que trabalhar um pouquinho da questão do ineditismo, né? Como que você vai fazer essa tese de doutorado aí um pouco mais, o que tem na academia e como eu posso ser diferenciado nela para ser inédita.
mais ou numa questão da análise, ou alguma outra coisa que você vai articulando. Mas é muito importante essa articulação aí do mestrado profissional. Muito E eu obrigada. bato bastante na questão do aporte teórico. Meus alunos todos querem fazer o produto no primeiro dia que entram. Falei, mas você estudou o aporte teórico? Quem está falando sobre isso? Quais os autores que falam sobre isso? Daí eles começam a balancear. Eu falei, não, você precisa aí ter primeiro um domínio teórico aí para fazer o trabalho, senão não sai, né? É um pouco que a gente brinca, né, professor, que todos os professores que atuam em sala um momento ou outro já fizeram um produto educacional, né? Mesmo que seja meio básico, assim, mas já fizeram. Mas o que falta é dar o devido aporte teórico a esse produto já. Sim, porque muitos dos nossos alunos, ou de vocês também, são professores que já atuam há tempos dentro da educação básica. Então, aquele expertise do que eu quero trabalhar já tem, mas como a gente está numa academia e um trabalho científico, a gente precisa ter um aporte teórico um pouco mais robusto aí, né, para você fundamentar toda a sua pesquisa. É igual eu falei para vocês, quando vocês for fazer análise do produto de vocês, tem que ter lá a triangulação do seu aporte teórico, as etapas da sua metodologia, o trabalho e a sua análise. Porque daí, às vezes, depois que eu termino a dissertação, eles fazem análise, eu vou cortando um monte de coisa do aporte teórico, eles ficam nervosos. Eu falei, uai, mas para que você está querendo deixar isso aqui se não corroborou lá na sua análise? Porque senão a banca vai ficar perguntando, por que você colocou isso se não corroborou lá embaixo? Então, usa para artigo depois. Mas a gente tem que fazer esse enxugamento, né, do mestrado profissional. A importância dele é o produto mesmo, é o desdobramento do produto. É isso que eu acho que tem que deixar muito bem claro. Mas ele não deixa de ser um trabalho científico, né, que precisa ter uma robustez aí, tanto metodológica quanto teórica. Então, professor João também, né? Esse João me persegue. Professor, eu trago aqui uma dúvida, uma discussão, né? Um pouco mais ampla. Eu participo de outro mestrado profissional e participo do grupo D7, que é o grupo de decisão do doutorado em administração de Santa Maria. E o senhor sabe que, de vez em quando, numa tese de doutorado, surgem assuntos paralelos mesmo na banca. E há um doutorado acadêmico. Surgiu a seguinte dúvida. A diferença entre validar, aplicar e testar. Sabe por quê? Porque eles têm... antes de passar na banca, se tu quiser deixar o produto, existe a chamada validação, mesmo sendo acadêmico, eles fazem isso, a validação do produto por especialistas. Então, seria você deixar algumas pessoas com doutorado também avaliar se ele cabe dentro das regras da CAPES. Eu considero isso uma a validação, né? Porque ele está dentro das regras da CAPES. A pergunta é, a validação do produto não teria que ser por pessoas que entendam as regras da CAPES, ou a validação do produto seria a aplicação desse produto, desde que seja dentro de uma indústria, ou no nosso caso, dentro de uma escola. Afinal de contas, a validação do produto, ela feita pela banca, ela é diferente da avaliação do produto feita onde vai ser aplicado. Eu gostaria que o senhor me desse a sua opinião sobre esse assunto, que eu acho que não tem muita solução numa noite. Olha, você sabe que a gente tem uma discussão também sobre a terminologia de validação, tá? Exato. Aí eu coloco o termo validação porque é o que eu sempre lembro, mas tem uns termos que eles estão sendo diferentes. É assim, nem no doutorado a gente tem 2 processos de validação. Um que você faz com o produto antes de ir para a defesa, que também é feito em sala de aula, é feito com o público.
Se você quer, ou com professor, ou com aluno, ou com especialista que seja professor, que seja dentro de um contexto da aplicação, que é o dentro da sala de aula, dentro do contexto da sala de aula. Feito essa aplicação, você retoma depois dos ajustes para outra aplicação, para o mesmo contexto de ensino, porém com público diferente. Por exemplo, eu trabalhei com um professor X, eu não posso trabalhar novamente com esses mesmos professores. Porque daí a gente tem essas duas, foi validado por várias partes, né? Com dois mesmo contexto, mas com públicos diferentes. Mas a gente tem, deixa eu ver se eu consigo encontrar um esquema de processo de validação, porque a gente começa a validar esses produtos desde as disciplinas de produtos educacionais, porque é onde que você começa a tentar entender o que é seu produto, como que eu vou aplicar, como que eu vou fazer esse processo de aplicação com os seus orientadores. Então, todas essas etapas, elas são constituídas dentro como um processo de validar o produto até chegar ao final, né? Eu não validaria somente com especialistas, porque muitos fazem isso com especialistas dentro da sala de aula, sem ir para um contexto real de ensino, né? Porque quando a gente monta uma oficina ou está em sala de aula, você está replicando o espaço onde que era para ser aplicado esse produto. Então, por exemplo, os meus alunos, eu sempre gosto, professor João Coelho, gosto de aplicar os produtos educacionais dentro de oficinas com professores que vão atuar ou que têm as mesmas características. Por quê? Porque a gente está meio que replicando aonde esse professor vai utilizar essa sala de aula, né? Os mesmos contextos. Eu vou tentar achar aqui, daí eu mostro para vocês, ou depois eu mando para o João, o nosso esquema de validação, que é do nosso regulamento. A gente está assim, ó. O doutorado, ele ainda é novo, né? A gente está aprendendo aí em todas as etapas. A gente teve até agora uma defesa só de doutorado profissional. A gente tem muitas visitas da Cleci aqui, ou da Ivanise, mas mesmo assim a gente está aprendendo, né? O Luken, que é um do programa, ele trabalha bastante com essa questão de validação e ele que vem com os termos. Falei, nossa, Luke, mas agora não é validação? Ele falou, não, validação epistemologicamente, FX, que pode trabalhar com isso. Eu falei, mas deixa eu ainda tentar falando validação, daí depois a gente vai trabalhando com outros termos. Só para complementar, professor, enquanto a gente... Mas, Antônio, parece que eu até esqueci o que você perguntou. Nem sei se eu respondi. Porque essa história de validação... Respondeu sim. É uma dúvida. Não, é que essa história... Continuamos na discussão. Essa história de validação... eu vou te retornar de novo. É uma dúvida que a gente sempre vai ter, né? Exato. Mas essa é uma dúvida, assim, que não é só da nossa área de ensino, não. É também de outras áreas, né? Porque o meu doutorado, ele foi acadêmico, mas eu desenvolvi 2 produtos educacionais, se for ver no caso. Porque como eu fiz na engenharia de software, eu desenvolvi um processo para quem desenvolve jogos educacionais a entenderem os processos cognitivos e assim transpor esses processos cognitivos a quaisquer outros conteúdos que for trabalhar, porque daí se eles entendem aquela parte do desenvolvimento cognitivo, no momento que você transpõe isso para um jogo educacional, supõe-se que aquelas etapas vão auxiliar dentro do ensino. E eu desenvolvi um ambiente para desenvolver jogos educacionais que trabalham inteligência artificial. Então, são 2 produtos. Eu validei como? Com especialistas que trabalham na área e com cursos, com alunos que trabalham com a temática de desenvolver jogos, ou aqueles que trabalham com desenvolvimento de jogos, né? Mas se você está numa administração e for validar um produto educacional dentro de um contexto de empresa, é onde que o seu produto vai se trabalhar diretamente, né? Mesma coisa que a gente que está desenvolvendo um produto para educação, onde que a melhor item de validação é dentro de uma escola, onde que ele vai ser replicado.
Sim, só que também, né, nessas outras áreas tem o dinheiro envolvendo e segredos industriais Ah, e sim. tal. Eles estão engatinhando perto de nós. É isso que eu tenho para dizer, né? Que nós, do ensino, estamos bem mais avançados já nessa discussão. Ah, Deixar para os outros agora perguntar. é por aí, então, mais ou menos. Francisco, Eu estou tentando achar aqui Bom, o professor, link, só tá? parabenizá-lo, né, pela fala. Eu fiquei só com uma curiosidade, né, lá, não sei se é uma dúvida, mas quando vocês fazem o estado da arte, vocês fazem revisão sistemática no mestrado e no doutorado, ou no mestrado ainda pode fazer uma revisão criativa da literatura? E se isso compõe a dissertação ou não compõe a dissertação, é um trabalho à parte? E uma Ó, segunda, ou terceira, já aproveitando, né, professor? A revisão sistemática, o protocolo, vocês cadastram na Implies? Qual plataforma vocês usam? tá. É assim, no mestrado a gente não consegue fazer revisão sistemática. Isso, tá. Até Perfeito. porque a revisão sistemática ele trabalha o todo. Então, dificilmente um aluno de mestrado consiga fazer doutorado, eu deixo mais para o doutorado. Mas eu deixo para o mestrado um mapeamento sistemático. Ele é um pouco mais leve, mas ele precisa de ter um protocolo rígido. Então, às vezes, eu não consigo fazer um snowballing ali no doutorado, no mestrado. Que daí é o processo de você vai lá para as revisões, e daí você vai fazendo a reorganização, né? Porque daí você faz a revisão sistemática, faz a revisão terciária, e assim vai. E muitas vezes a revisão era a secundária, mas você também pode fazer a terciária, né? Que já existe uma revisão, você faz a replicação daquela revisão. Sim. Deixa eu ver, Francisco, você tem que me retornando de novo. E Parece que eu não se essa respondi. revisão que vocês fazem no mestrado pode compor, por exemplo, um capítulo dentro do referência? Ah, sim. Antes eu deixava a revisão lá na introdução para você ter aquela justificativa. Ó, eu fiz a revisão, encontrei isso, dessa forma o meu produto é isso. Porque daí você traz um engajamento aí mostrando que você fez uma revisão, não encontrou aquilo que você quer e você gera a pergunta-problema ou objetivo da sua pesquisa. Mas agora eu trago o relance lá na introdução também, mas a gente precisa ter uma sessão, um capítulo só de revisão, tá? Tanto no mestrado quanto no doutorado. E como ferramenta, porque quando a gente faz os protocolos de revisão dentro das bases de dados, a gente baixa o RIS ou outras bases dentro da revisão. Eu utilizo o Ryan. O Ryan, ele é muito bom, é RYYAN. Ele é uma ferramenta de revisão sistemática, por quê? Para eu fechar uma revisão sistemática, eu preciso de avaliação dos pares, para não ter aquele problema humano, né, de erro. Porque às vezes eu passo alguma de processo de inclusão e exclusão, e ele fica aí passou despercebido. Daí o Ryan eu gosto porque você consegue colocar o seu parceiro de pesquisa juntamente para fazer, porque no momento que eu incluo lá, incluir, ok, o meu companheiro ali de pesquisa também vai dar ok. Se não deu ok ou tá com problema, daí depois faz uma revisão entre os dois. Então o Ryan ele é gratuito, você consegue utilizar aí, é bem tranquilo de se trabalhar. Perfeito, professor. Tem outras, né? E eu utilizo a Barbara Kitchen como protocolo. Então, aquele Technical Report que ela tem sobre protocolos de revisão sistemática é para engenharia de software, mas eu uso dentro do contexto de ensino porque você consegue trabalhar tranquilamente os protocolos, os itens que se trabalha, né? O problema maior é a gente trabalhar o PICO, ou o PICOC lá da revisão, como que a gente vai fazer esse espelhamento aí, mas dentro da área de ensino, daí a gente sempre foca no público, né? Tá bom, obrigado. ok, Demilson. Boa noite, professor João, tá? Prazer em conhecê-lo, tá? Sou professor aqui do programa também. Me identifiquei um pouco a sua trajetória, porque também é parecida com a minha. Eu sou da área de computação, né? Mas hoje a gente contribui aqui no mestrado justamente com essas pautas, pensamento computacional, cultura maker, né? Então eu me identifiquei bastante sim com a sua linha aí de atuação que, em alguma medida, também eu estou alinhado.
E aí uma coisa que me veio sempre na cabeça, acho que agora o professor Flávio depois pode confirmar um pouco, e sempre dá uma dúvida, seja nos alunos e também na forma de a gente estruturar um produto educacional, principalmente, professor, quando, por exemplo, aconteceu no semestre passado, né, professor Flávio, quando a gente produz um aplicativo, certo? Por exemplo. E aí, dificilmente a gente consegue contemplar esse aplicativo como um processo único de produto, né? Porque ele opera, ele foi validado, tudo bonitinho, tá? Tudo ele contempla os elementos ali que foi a partir dos requisitos considerados. Mas geralmente esse produto lá, vamos dizer, é um aplicativo que tu vai baixar em qualquer lugar aí, né? Bota o APK lá e baixou. Mas me parece sempre que tem um outro subproduto ou alinhado que justamente os processos de como usa esse produto. Porque uma coisa é tu baixar lá, daí o produto tá lá, ele opera, ele funciona tudo, tá? Mas em cá como é que eu vou... sabe, fica difícil às vezes fazer um autocontido, tipo, ele conter os processos de como ele funciona. Então, me parece que, entendeu, professor? Eu sempre dá essa dúvida, né? Eu queria lhe escutar como é que o processo isso. Quando a gente faz o produto educacional, que é um software, ou alguma coisa tecnológica, o que eu faço os prints das principais telas do software. Depois de cada print, eu faço a descrição do que é cada tela, qual que é a aplicabilidade do jogo, para quem pode usar, como utilizar. Então, porque o professor que for utilizar o software, não é só utilizar o F1, né, que nem quando está em sala de aula. E a gente precisa entregar um produto educacional que seja inserido dentro de alguma plataforma. E muitas vezes só o software você não consegue, né? Você tem que fazer a descrição mesmo de um documento do software. Isso. Então, eu faço a apresentação do software, coloco os diagramas gerais do software, né, que é a questão de aplicabilidade, e vou printando cada etapa do software. E cada etapa do software eu vou fazendo o processo de explicação para o professor, como utilizar, para que serve, qual vai ser o resultado e qual conteúdo naquele momento vai ser aprendido. Ok. Não sei se era isso a sua pergunta. Como a gente pensou, né, Flávio? Eu adiantei aqui, porque justamente tu dizia assim, o software tá lá, faz o download do EduCapes, né? Beleza? Então, eu digo que às vezes esse documento é tão robusto que ele acaba tendo quase uma nuance de um... Não mas digo, dá uma nuance... Mas eu não coloco o software no EduCapes, eu coloco o documento. E dentro do documento eu ponho o link para baixar. Perfeito. É isso aí. E depois dá tanto problema, às vezes esses alunos colocam um link que ele quebra e depois não funciona. Daí depois eles mandam mensagem pra gente. Então, era só para ver o entendimento, né, professor Flávio? Eu aproveitei que vem sempre isso na cabeça. Obrigado, professor João. Eu acho que um pouco nessa linha, professor João, a questão que você falasse antes na sua fala sobre a sequência didática, né? E a gente já teve várias conversas com a Cleci, né? A gente tem uma parceria muito, muito forte com ela, né? E por que quase 99,9%, exagerando, né? São sequências didáticas que acabam sendo produtos educacionais. Ou seja, muito exagerado, né? É mais ou menos nesse contexto que o Denilson apontou. Tu faz um software, mas em que contexto de ensino ele se encaixa? Como é que você vai usar um software, um jogo, um experimento? E muitas vezes a sequência didática vem para, vamos dizer, instrucionar de como ser utilizado esse processo, né? Acho que é mais ou menos essa linha, né? Igual a gente fala assim, tem um produto de rádio, que nem tem rádio, tem experimento, igual foi falando que tem os tipos de produto. Mas é igual o professor Denilson falou, se eu for fazer um software, eu vou ter que escrever passo a passo como utilizar aquilo. Então, não é só você construir o software. Que nem eu tenho alunos da pós-graduação que é programador, em 2 palitos eles fazem o software. Mas falei, fazer o software é tudo de bom. Mas aí, naquele aporte teórico que você escreveu lá sobre cognição numérica, como que o seu software vai desenvolver a cognição numérica do aluno aqui? Então, em que momento esse software teu vai estar trabalhando no ensino de função? Eu tenho aluno com TEA. Então, que parte do software vai auxiliar o desenvolvimento do aluno lá na alfabetização?
Então, como que essa parte da alfabetização no jogo vai desenvolver a parte do Broca, que é a parte cerebral do aluno? Porque daí a gente trabalha com neurociência. Então, dentro da neurociência, se você trabalhar algumas partes, que nem o Broca, que é a parte do cérebro, você desenvolve a questão da fala. Então, como você vai estimular isso dentro do software? Então, naquela parte do software que faz aquela parte de estimulação, você tem que falar para o professor, nesse momento aqui, o software vai trabalhar o conceito de função, mas também ele vai estar ensinando a questão do desenvolvimento do senso numérico ou da cognição numérica. Por quê? Porque ele está trabalhando essas funções, trabalhando juntamente com a parte teórica, daí tem que explicar, né? Porque senão daí qual que é a função lá do aporte teórico juntamente com o desenvolvimento do produto, né? E a gente fala da sequência didática, todo mundo quer fazer sequência didática, mas sequência didática é difícil de fazer, porque se a gente for fazer uma sequência didática ligado com Zabala aí, não sei quem que vocês trabalham de aporte teórico, você tem lá um monte de etapas que precisa ser seguido, e dessas etapas todas precisam ser incorporadas dentro dessas suas atividades. Daí, toda a parte da atividade que você está desenvolvendo, você tem que fazer linkando. Estou desenvolvendo a avaliação, estou desenvolvendo isso, estou desenvolvendo aquilo. Então, eu já falo assim, faz uma sequência de atividade bem feita aí que você consegue auxiliar aí dentro do contexto de ensino. Professor Flávio. Boa noite, professor João aí. Obrigado pela sua fala também e a discussão que a gente está tendo agora, né? Mas nesse caso do aplicativo, ou da situação que o João estava colocando, é um experimento, de repente, é um produto só ou daí são dois produtos? Por exemplo, o produto em si, digamos assim, desenvolvi de repente um protótipo experimental. O protótipo e a descrição, você está falando? Não, fisicamente falando. Tá? Fisicamente, mas só que ele não funciona produto, sozinho, né? Ele tem que ter todo um aparato, digamos assim, ou uma sequência didática, um guia, um manual, enfim, um suporte, que permita, digamos, a aplicabilidade, digamos, daquele recurso, que na verdade é um recurso, né? É um recurso didático que você tem ali, que em si só, de repente, ele não é tão útil, né? O que vai dar utilidade para ele é exatamente o que eu faço com ele, né? Como que eu uso ele. Então, esse é o produto, na verdade, ou é os dois? A gente tem dúvida agora. A gente está falando duas coisas, né? Uma coisa é o recurso, outra é o produto. Exato. Por exemplo, eu faço uma sequência didática que eu quero trabalhar o software que o Denilson desenvolveu. Daí o aluno vai escolher o que ele quer. Ou ele faz uma sequência didática que incorpora um recurso do Denilson, ou ele faz só a sequência didática, ou só o software fazendo o processo de descrição. Se você vai colocar os dois, daí não tem porquê, né? Porque o aluno vai desenvolver o produto mais a sequência. É muita coisa, exatamente. Não consegue, né? Não, é que Talvez o Denilson desenvolveu um software de um aluno X. E o aluno Y quer utilizar aquele software do Denilson dentro de uma sequência didática. Daí tudo bem? Daí o foco é a sequência didática e não o software. E isso é muito salutar, tá? Você utilizar produtos já desenvolvidos e adaptando em outros contextos. Nem o aluno do Denilson desenvolveu o software, mas o aluno do Flávio quer desenvolver uma sequência didática do produto do Denilson. Então, outra pesquisa, outro estudo, outra pesquisa, né? Tranquilo. Totalmente. Perfeito. Não, é que mas ele só não pode reutilizar o produto do Denilson falando que é dele. Não dá. Sim. É que às vezes, professor João, como tu tem outros gêneros, né? Tipo uma cartilha, um guia, um manual, e ele pode ser feito com tanto apreço. Eu fiz o software, tá? A gente fez, eu, o professor João, o professor Flávio, fizemos o software. Ele é nosso produto. Mas depois desse processo todo que o senhor descreveu ali, com as telas, exemplos de utilização, ele fica tão robusto que às vezes tu até vai dar um carimbo nele, é um guia de utilização.
que ele acaba quase se constituindo também como um produto Quase igual derivado. uma cartilha. Exato, entendeu? Isso. É aí que causa confusão, às vezes, se é possível não... Mas você tem que fazer mesmo. Mas é que se você for fazer uma cartilha ou um guia, ele é um pouquinho mais detalhado do que isso. Sim, Porque sim. quando a gente faz essa descrição, a gente faz uma descrição um pouco mais geral da funcionalidade dos itens, Claro, né? claro, Nem claro. você pega uma cartilha, você tem um estilo diferente aí, tanto de layout quanto outras coisas. Mas o trabalho é quase o mesmo. É isso que... É. Bom, professor, a minha pergunta, na verdade, é outra, tá, professor? A gente só estava discutindo ainda a questão que o Denilson levantou. Na minha carona, né? Eu nem consegui achar ainda a as etapas do e o Fábio aí, que doutorado. estão na fila aí, segura só um minutinho que eu vou tirar uma dúvida ali. De certa forma, o senhor respondeu assim, parcialmente, a questão que eu iria fazer quando o professor Antônio Vanderlei ele questionou ali sobre a questão da validação, né? Quando o senhor fez a sua fala inicial ali, o senhor comentou, digamos assim, que existe bastante diferença, né, entre o produto desenvolvido, digamos, no mestrado e o do doutorado, né? Tanto, digamos assim, na questão do desenvolvimento, assim como também na validação, que o senhor já comentou sobre elas. A validação do doutorado, o senhor comentou ali que são em 2 etapas, né? Nós fazemos assim. Exatamente. Então, assim, olha, o que o senhor colocaria ainda a mais, digamos assim, dentro da prática sua ou do programa aí, em relação à questão dessas diferenças, não é, entre o produto do mestrado e do doutorado? O doutorado um dos itens é a questão do ineditismo, né? Que a gente tem que ver o que está sendo produzido e o que você está fazendo de alteração aí dentro, ou colocando uma teoria, alguma outra coisa assim. A questão da validação é um pouco mais robusta e do aporte teórico também ele é mais robusto, né? Do doutorado do que do mestrado. Para validar, né? Ok. Obrigado, Ou você professor. põe uma teoria de ensino, uma teoria de aprendizagem junta, articulando. Então, esse é um diferencial que você faz aí no doutoramento, né? Tá. Obrigado, professor. Deixa eu ver se eu acho ainda a sequência do doutorado aqui para mostrar para vocês. Vamos lá, então, Glaucio. Boa noite, professor. O senhor falou antes que prefere usar o protocolo da Bárbara, né? Da engenharia de software. É o da Bárbara Kitchenham, né? Isso? Isso. E o senhor prefere por se tratar de um desenvolvimento de jogo, por ser alguma aplicação de computação, ou o senhor prefere no geral, assim? E por que o senhor prefere? Não, eu gosto pela questão de definição dos protocolos. Até porque a área de revisão sistemática vem da área de saúde, né? Então, daí você independe. É que eu gosto do estilo de divisão das etapas do protocolo que a Kitchenham usa. Isso é questão de gosto mesmo. Baseado E em como eu vim da evidências, engenharia né, de software, e como eu vim do doutorado na computação, a gente utiliza bastante também a Kitchenham, né, por ser da área. E tem uma professora colega minha daqui da Universidade Tecnológica, que é a Kátia Felizardo, ela é uma das especialistas aí de revisão, que ela trabalha juntamente com algum outros tipos de protocolo. Então, como a gente trabalha junto e a gente fica nessa teoria da Kitchenham. Joia, muito obrigado. Mas não que as outras, não que os outros autores falam possa se trabalhar. É igual muitas vezes os alunos colocam assim, segundo Coelho Neto, fala que é revisão sistemática. Eu falei, não, Coelho Neto não fala sobre revisão sistemática. Coelho Neto replica o que é a revisão sistemática. Mas a gente tem que seguir, eu não sou metodólogo, então a gente não segue, né? Coelho Neto fala sobre os protocolos, mas quem gerou os protocolos foi a Kitchenham ou outros autores aí que falam. Mas que nem alguns alunos meus vêm com outros autores que falam sobre revisão sistemática, eu não indefiro, eu acho que é interessante desde que o protocolo esteja bem claro de como foi trabalhado e eu consigo replicar, isso é indiferente daí do autor. Né? Fábio. Boa noite, professor João. Noite. A
assim, a sua fala com relação à questão do produto, assim, dá uma certa segurança. Eu venho de um mestrado profissional em que eu desenvolvi, por exemplo, um produto educacional, e essa questão da validação, de certa forma, para mim ainda é algo novo, né? Porque, assim, eu inclusive perguntei, né, ao meu orientador, assim, qual foi o momento da nossa validação, né? E, assim, foi feita a aplicação, né? Era uma sequência didática utilizando o software, não desenvolvido por mim, mas como o senhor falou, né? Eu desenvolvi a sequência didática explicando a utilização do software, né? No caso, para alunos com baixa visão, isso na área sobre realidade aumentada. E aí ele falou assim, na nossa validação a gente fez a publicação, né? A gente publicou e tal, sendo que antes eu fiz, né, a utilização, apliquei com alunos com baixa visão, fui na escola, fiz essa aplicação da sequência didática, né? E assim, e aí entraria no caso essa questão dessa validação, essa aplicação na escola, essa publicação do material, né? E aí tem uma outra segunda situação. Tanto no mestrado quanto agora no doutorado, quando eu levei a questão do público, né, o senhor até chegou a falar a questão do público-alvo, a intenção seria, né, a intenção né, aí conversando com o professor João, o orientador, a gente vê como é que faz, mas assim, a intenção é trabalhar atualmente com o produto educacional com professores, trabalhar com alunos, por exemplo, o público, né? Alunos com altas habilidades de superdotação, e também com professores da sala de recursos multifuncionais. Aí vem a questão, né? Mas é muito amplo. Mas existem situações que, por exemplo, na rede de ensino, tem situações que eu vou conseguir constatar com o professor da sala de aula regular, aplicando com o aluno com altas habilidades, e verificando disponibilidade, por exemplo, de materiais existentes ou não, com professores da sala de recursos multifuncionais, né? Que é muito amplo, né? Mas aí, e qual seria o impedimento para estar fazendo isso, trabalhando com esses três públicos? Professores, né, de matemática, no caso, sala de recursos multifuncionais e os próprios alunos com altas habilidades. Impedimento nenhum, é só o tempo, né? Trabalhar. É que você vai estar trabalhando ensino e aprendizagem, né? Você está trabalhando com as duas linhas aí. É que eu sempre, quando eu falo, quando eu foco no ensino, né? Que daí eu fico com a formação de professores. Não fico com a aprendizagem, até por causa das teorias daí que tem que ir por trás, você trabalhando junto. Mas assim, muita gente aqui também valida com aluno, ou aluno em formação, né? Formação inicial de professores, que daí são alunos do curso de matemática, biologia, ou outros, e depois trabalha com realmente os professores que estão, mas se a sua temática tem que trabalhar com aluno e professor, não veja, só que você tem um pouquinho de trabalho um pouco maior. Ó, eu vou mostrar para vocês só o itinerário aqui do programa nosso, depois eu até posso encaminhar. Fiz errado de novo. Eu encaminho para vocês os regulamentos, daí o professor veja o que... Vocês conseguiram ver? Sim, professor. Sim. Ó, esse aqui é um itinerário que a gente utiliza para o desenvolvimento do produto educacional. Então, a gente tem algumas etapas aqui, ó, até para ficar a defesa final, né? Então, até a defesa final, ela é uma validação intersubjetiva, né? Então, a gente tem a consolidação aqui dos projetos, que é nas disciplinas, nossa, o referencial teórico que é abordado, ó, tudo, por isso que eu falo da importância do referencial, porque é uma das etapas também para o desenvolvimento. Depois tem a outra disciplina que é de laboratório, daí vai vendo uma validação indireta que é feita nas disciplinas, o relato da apresentação da implementação, análise dos resultados, a validação daí é na qualificação, porque você aplicou aqui antes, né? Então, você fez a aplicação indireta aqui, ó, o seu produto, ou na escola, ou com o professor, ou com o aluno, aí depende de vocês, daí vai para a qualificação.
Feita a qualificação depois, que já aplicou o produto aqui na primeira etapa, você vem no ajuste, depois faz a validação de novo com a outra equipe, e daí faz os relatos da implementação, faz a análise dos resultados, ajusta o produto, vê a questão das possibilidades de replicação do produto e vai para a validação intersubjetiva, que também é a defesa. Então, a gente tem aqui, ó, a validação indireta, que é a primeira aplicação que a gente faz, que é com o professor ou aluno aí, que é o público, e depois a gente faz outra aplicação, que é com o professor ou aluno, mas não o mesmo público, tá? Não as mesmas pessoas, a gente faz validação com pessoas diferentes. Mas depois eu mando o documento tanto do mestrado quanto do doutorado para vocês verem aí o processo que a gente faz. No mestrado a gente faz uma aplicação só, doutorado é 2 aplicações. É mais ou menos essa aí, entendimento que a gente tem também sobre a aplicação, professor. A gente tem. Marcelo, mas ainda há muita discussão, né, da gente. Que está ainda em crescimento. A gente fica pensando naquele aspecto que existe lá no PCN, lá, diferentes contextos, né? Então, alguém vai no CONIEM aqui ou não? No Congresso Internacional de Ensino? Professor. Não, eu não vou. Acho que esse corre aonde, professor? Em Foz? Esse vai ser em Curitiba. Em Curitiba. Tá, não. Não acabou, não. É muito congresso, né? O CONIEM é um desdobramento do nosso programa. Ele começou em 2017, que é o Congresso Internacional de Ensino. Até porque quando a gente abriu o programa foi um dos indicativos para a gente, que é um meio de divulgação, né? Tanto do programa quanto da área. Depois aconteceu de novo em Cornélio. Daí a gente fechou um convênio com a Universidade do Minho. O terceiro foi lá na Universidade do Minho, em Portugal. 2020, nós estamos em 26, foi 2024. 2026 agora é em Curitiba. Porque eu falo porque a gente vai trabalhar bastante com essa temática lá, porque até a Cleci vai estar lá fazendo uma fala. E 2028 provavelmente é na Espanha, porque a gente faz a rodada Brasil, Portugal e Espanha. Eu estou com uma mesa redonda lá, que está aí, a internacionalização, que é Brasil, Portugal e Espanha, que vai falar sobre essa questão dos produtos. Pois é, professor, podia mandar aqui uma propaganda desse para nós. Eu mando. Manda pessoal. Que submissão a gente não consegue mais, mas haverá alguns momentos que eles são híbridos, então algumas palestras, eu acho que a abertura, eu acho que vai ser tudo remoto. Não tenho certeza. Vai ser na UTF Curitiba. Okay. E a gente vai ter o Rede Sul lá, né? Que é o Rede Sul lá, que é a rede dos programas, né, de ensino do Sul. Vai ter uma reunião lá. Professor Marcelo. Boa noite. Parabéns aí pela apresentação, João, né? Parabéns também ao outro João pela condução, né? E eu acho que está sendo... muito João, né? É muito sincronia, né? Mas aproveitando um pouco dessa conversa aí que está maravilhosa, e também nós temos doutorandos que estão também assistindo. Uma parte da pergunta você já respondeu, que eu ia justamente aproveitar esse momento para você detalhar um pouco mais da experiência de vocês com relação ao doutorado. Você já colocou mais ou menos os passos, né? Eu gostaria que você aproveitasse esse momento também e falasse um pouco justamente dessas experiências de validação do doutorado, né, com 2 públicos distintos, né? Até para o pessoal que estava chegando aqui, né, como o professor Fábio comentava há pouco, que da maneira como você fala, né, fica tão elucidativo, tão pedagógico, que parece simples, né? Então, eu acho que, como sempre é um momento importante, né, essas aulas, né, de início, né, elas sempre dão muita bagagem para os estudantes e, com certeza, essa sua fala vai ser muito importante também em várias orientações. Marcelo, eu vou falar que eu nunca fiz aplicação com 2 públicos diferentes, nem aluno e professor.
Até porque daí eu fico pensando na estrutura do produto que eu estou desenvolvendo, né? Porque se eu estou validando com um aluno, com uma linguagem de professor, como que eu vou validar, né? Daí eu fico nesse questionamento. Mas, assim, essa pergunta eu vou ter que passar para os universitários, porque eu nunca fiz com 2 aplicações. Mas, assim, eu sempre indico, os meus alunos, eu até não estou mais na linha de aprendizagem, eu só fiquei na linha de formação. Porque a maioria das minhas aplicações, a maioria não, todas as minhas aplicações são sempre com professores. Porque eu vejo sempre o impacto do trabalhar com o professor, a replicagem depois com o professor formado, ela fica, né? Daí vai. Mas com o aluno, pessoal, no meu grupo, a gente nunca trabalhou aí, aluno e professor. Mas se quiser, eu posso tentar achar o professor ali, porque nós já tivemos trabalhos que teve aluno e professor. Até porque algumas, que nem acho que foi o Fábio que falou, tem características que há necessidade da aplicação com um público muito específico, né? Eu acho que é o caso dele. Mas ele também, além do público específico discente, ele vai estar trabalhando com um público muito específico dos docentes, né? Porque daí tem 2 linhas ali de se trabalhar. Sim. E vocês já mais ou menos têm definido até que momento que tem que ser feito a validação 1, depois a validação 2, dentro desse cronograma que você mostrou, ou isso... Então, aqui no doutorado, a gente faz a primeira validação antes da qualificação, porque senão nem qualifica. Sim, mas não tem uma definição, tal... Você tem as regras, né? Ter terminado todas as disciplinas, feito as proficiências, e daí vai estar com um documento um pouco já mais robusto, de aporte teórico, de encaminhamento metodológico, daí você faz a aplicação. Daí porque o seu produto já vai ter que estar meio que pronto, né? Ele vai passar por ajustes para a primeira etapa, com os professores, as indicações, e depois vai para a defesa final, né? Exatamente. Que nem você comentou, o produto ele já começa a ser desenhado nas próprias aulas, né? A gente sempre comenta isso com os estudantes do mestrado. Eu não sei se vocês têm as disciplinas de produto, prototipagem, a gente tem essas disciplinas. Isso. Então, elas todas já vão começando a startar, né, o produto, ou a pensar no produto, né? Inclusive, nas disciplinas, a gente já cobra os alunos para apresentarem um produto, um protótipo de um produto, alguma coisa na própria disciplina, propriamente. Principalmente a ideia, né? Isso, exatamente. Para começar a forçar um pensamento, né, propriamente de produto educacional. Eu já fico mais receoso de falar, porque às vezes eu fico na disciplina e o aluno vai falando, eu falei, meu Deus, não vai dar certo esse negócio. Daí, às vezes, eu falar, e daí ele fala, o professor João falou que não deu certo, o orientador, daí ele falou, o orientador ia vir falar comigo. Mas é assim, eu acho que tudo se dá um jeito. É que às vezes a gente tenta ir para um caminho mais simples, porque a gente já conhece, mas o aluno quer percorrer o outro, acho que é tudo a aprendizagem, né? Que a gente vai rodando aí dentro da... É porque, que nem às vezes ele fala, eu quero ensinar o conteúdo do 8º ano de matemática. Daí eu falo, mas não é muito conteúdo para você fazer um produto? Se você ensinar um tiquitinho só, já não dá bom? Porque às vezes aquele pedacinho já é um problema dentro da educação que você pode tentar resolver. Então, eu sei que a gente já foi estudante de pós-graduação, quer resolver o problema do mundo, mas às vezes um pedacinho assim, você já resolve um pedação. Menos é mais, né, professor, nessa hora aí. Sim. É igual ele falou assim, vou falar com aluno, professor. É viável? Só tem questão do tempo, porque você tem um trabalho um pouco maior. Mas aí a especificidade e a aplicabilidade do produto é entre aluno e orientador, né? Porque daí você vê aí até que perna você consegue. Eu não conheço daí a temática dele para saber se a gente consegue ou não. Às vezes é um público pequeno, que dá para fazer validado em 2, então... E a experiência... Mas, Fábio, não estou falando que não é para fazer, não. Você pode fazer com 2, viu? Sim, exato. Ou João, né? Porque eu não sei se é o João. Perfeito. Sim. E a experiência de vocês, né? Você comentou que já tem defesas de doutorado, né?
E como que foram essas experiências, ver, assim, por exemplo, um produto sendo 2 vezes validado e tal? É um desafio. Com certeza. Mas poderia comentar um pouco da experiência de vocês nesse sentido, assim, das diferenças, né, visíveis, né, de um produto doutorado e um produto mestrado? A questão é da robustez mesmo que a gente faz, principalmente na análise, né? Porque às vezes a gente pensa assim, às vezes, é um produto de doutorado, é esse manual didático, mas para você chegar, é por isso que eu falo, para você chegar naquele manual didático para alunos, eu acho que o que foi defendido agora é de surdez. Há um investimento muito grande de estudo para aporte teórico, para você articular com uma teoria de ensino, de aprendizagem aí, como que eu vou trabalhar os saberes, que nem você está trabalhando com formação docente. Há um estudo de robustez ali, né? Porque para você construir um produto que seja para a área de formação, não é só o produto, né? Você tem aí um aporte teórico imenso aí por trás de cada produto. Porque daí eu falo, mas esse produto parece que a gente já até viu, mas a gente viu o produto, mas o aluno estudou o que é cognição numérica, como que as etapas da cognição numérica podem ser desenvolvidas dentro dessa atividade, que você já viu em um caderno didático. Todo esse desdobramento do aporte teórico, a gente não vê por trás, né, que o aluno estudou para desenvolver isso. E é por isso que antes de cada etapa, que nem se for sequência de atividades, eu sempre peço para o aluno colocar assim, qual que é o objetivo, qual que é o público-alvo, qual que é o conteúdo, qual que é o desdobramento disso, qual o conteúdo, que nem está trabalhando cognição numérica, o que da cognição numérica está sendo trabalhado aqui? Qual o material que é feito para desenvolver essa atividade? Se o professor não tem esses materiais, quais são as outras possibilidades de se trabalhar? Então, faz um quadro lá explicativo antes de cada atividade. E daí você reforça aí todo o aporte, aí, todo o estudo que você fez aí, fazendo essa articulação, que não é só uma atividade, né? Para você desenvolver aquela atividade, você tem todo um contexto aí atrás disso. E mostra para o professor, nesse momento da atividade eu estou desenvolvendo esse conceito e esse desdobramento da cognição numérica. Eu ponho cognição numérica porque a gente trabalha bastante cognição numérica ali, por eu estar dentro do colegiado de matemática, né? Mas a gente vê aí bastante ação. Muito bom, tá excelente a conversa. Teria muitas outras... Que nem o Denilson, se quiser ver, eu tenho um aluno que desenvolveu um jogo educacional para ensinar, o dele qual que foi? Acho que cognição numérica. Então, dentro das etapas, vai mostrando que parte do jogo está desenvolvendo a cognição numérica dentro do aluno. Então, na verdade, quando a gente fez o jogo, é por isso que eu pedi para printar cada etapa e mostrar para o professor qual conteúdo está sendo trabalhado, mas também que parte da cognição numérica está sendo desenvolvida no aluno, porque daí o professor identifica que naquela atividade, às vezes ele vê que naquela atividade do jogo eletrônico está desenvolvendo isso, mas ele pode desenvolver também em sala de aula um material manipulável que consiga desenvolver isso. Que às vezes o professor não tem um computador para todos os alunos, mas a ideia do desdobramento das atividades ele pode fazer em outros contextos, né? Perfeito. É por aí, né, professor? Mais alguma pergunta, pessoal? Mais uma questão? Coitado, o doutorando deve estar tudo nervoso. Meu Deus, aonde que eu fui assistir isso, meio de auxiliar, parece que confundiu mais. Mas, eu vou falar para vocês, pesquisadores, é isso mesmo, a gente vai criando aí processos que a gente vai construindo o ser pesquisador com todas as etapas, né? Você não vai ser pesquisador de uma hora para outra, tem com as dificuldades. Professor João, não, só para complementar, o professor João, o João Krause. João Coelho. João Coelho e o João Krause, né? Os dois João. Professor João Coelho, assim, na verdade, a grande questão é dessa questão da diferença do mestrado e doutorado. Sim, a questão da novidade, daí isso depende da pesquisa, para situar a pesquisa, né?
do processo todo, mas com esses dois, por exemplo, processos de validação, o que efetivamente a gente consegue um nível de maturidade do produto, né, aumentado, né? Até falando em maturidade na área de engenharia de software, né, a gente tem os ciclos de maturidade, então, na verdade, é isso que eu percebo, quer dizer, tu já garantiu 2 processos de validação com o público, né, com o mesmo contexto, mas validadores diferentes. Então, com certeza, aquele ponto lá no final vai ter um crivo a mais. Eu acho que daí já dá o grande diferencial, né? O caldo aí de diferença. Você sabe, Denilson, que a minha orientadora do doutorado foi a Sheila Rainer, da MPSBR. Ela falava toda a questão de maturidade. Sim. E a Sheila Rainer e a Andrea Malucelli. Então, foi as duas que me orientaram no doutorado. Legal, professor. Professor, só para situar, antes de passar para o Leonir, a gente, quando pensou no doutorado, pensou em 3 processos de avaliação, né? Ou 3 etapas de avaliação, né? Uma seria a avaliação do projeto, não em termos do comitê de ética, que isso é um caso à parte, né? Mas a avaliação do projeto, qual é a proposta do aluno para o doutorado, qual a proposta do seu produto, quais as teorias que vai embasar, nesse sentido. Seria uma primeira avaliação lá para metade, mais ou menos, do tempo dele, mais ou menos, né? E daí se dá a qualificação e depois a defesa, né? Porque a gente tem o processo de qualificação mais para os finalmente da dissertação, né? Da tese ou da dissertação, né? Tese a gente não viu ainda, né? Mas seriam mais ou menos esses 3 processos de avaliação da proposta e do produto e da tese em si, né? Porque é assim, ó, às vezes eu tenho um jogo educacional que já foi desenvolvido, que nem do Denilson, num aluno da graduação, do mestrado, mas tem um aluno, aí eu peguei você como foto, uma que você está bem na minha frente, outra que daí é como é da computação, mas aí eu quero desenvolver um para o doutorado, na mesma temática. O que vai ser de ineditismo? Será que se eu inserir uma aprendizagem significativa nele é um diferencial? Se você olhar, vou procurar software para cognição numérica e aprendizagem significativa e encontro 2, é uma das ferramentas que você vai fazer de diferença. Você já justifica. É por isso que para o doutorado, o mapeamento sistemático ou a revisão sistemática ela é importante, porque você vai ver lá, eu quero um mapa, sequência didática que vai trabalhar ensino de função. Então, lá, sequência didática e ensino de função, ou funções. Vem 50 mil, tá. Sequência didática, ensino de função e aprendizagem significativa, ou robótica. Veio 3. Então eu estou vendo lá, se eu faço uma sequência didática para ensinar a função trabalhando com robótica, ele é diferenciado, porque dos 50 trabalhos que existem, com robótica só tem 2. Então, o que eu posso fazer de diferente desses 2? Né? Então, não é que a gente tem que fazer uma coisa que não existe, a gente tem que adaptar uma coisa, ainda mais na área de ensino. Às vezes já existe para um contexto europeu, mas para o brasileiro, como que eu faço? Como que eu adapto isso para o nosso contexto? Como que eu vou articular com alguma coisa que seja para a educação básica nossa? A gente tem que ir pensando nessa articulação. A gente está com um projeto que eu tenho com a professora Alexandra Gomes, da Universidade do Minho, que é sobre o ensino maker nas escolas para ensinar matemática. Então, ela ficou no primeiro semestre, ela fez o primeiro semestre comigo, a gente identificou nas escolas como está trabalhando esse ensino maker, né? E agora, no segundo semestre, eu vou e fico lá em escola europeia para ver como que é trabalhado o ensino maker. Às vezes é os mesmos contextos, os mesmos ideais, talvez porque você está trabalhando uma metodologia, né? Metodologia ativa, aí para ver como que até as características são iguais. Mas qual é o conceito de aplicabilidade? Como que é os equipamentos que lá são desenvolvidos? Porque uma coisa é você ter o espaço maker como recurso, outra coisa é você usar o maker como uma metodologia. Daí você tem 2 características diferentes. Porque o espaço maker por espaço maker é uma oficina, né? Então, o espaço maker como make it yourself, daí já é uma outra característica. A gente sempre tem que pensar nisso, porque eu posso utilizar ali, dentro de um produto educacional, o espaço maker como um recurso. Tudo bem. Eu fiz uma atividade que o espaço maker é uma das características para a inserção da atividade. Outra coisa é eu desenvolver uma sequência de atividades maker,
Porque daí eu tenho que fazer uma atividade pensando como o aluno vai desenvolver aqueles produtos dentro de um ambiente maker. Daí é outra característica. Mesma coisa eu faço aí sequência didática com sala de aula invertida. Não é só você inverter a aula, você tem toda uma característica de etapas ali. Eu falei que a sala de aula invertida, o Flipped Classroom é um dos mais difíceis de ser utilizado dentro da sala de aula, porque você tem tantas etapas que precisam ser seguidas ali para você gerar uma sala de aula invertida, que eu já faço a gamificação. Mas tá. E não vem com gamificação só com o software lá que eles utilizam, porque aquilo não é gamificação, aquilo é um recurso dentro da gamificação, né? Esqueci o nome do software que eles utilizam lá para... Fala que é gamificado. Leonir. Três observações só. Primeiro, que o professor João Coelho Neto tem um homônimo que foi muito famoso aí. Era craque do futebol, craque do Fluminense. Jogou na seleção brasileira de 1930. Meu Deus, eu não tinha nem pensado. O senhor falou que os doutorandos estavam com medo. A gente tem algumas dificuldades assim que estão crescendo. Começa uma sementinha e vai crescendo, né? Mas o que você colocou foi esclarecedor, vai ajudar e muito. No que eu estou apanhando e o meu orientador está me cobrando faz 15 dias é na revisão bibliográfica. Não estou conseguindo organizar esses dados, essas coisas, sabe? Parece que está tudo uma nuvem, assim, bem tenebrosa em cima da minha cabeça. Então, estou tendo dificuldade nessa parte, porque foi muito interessante, foi esclarecedor aquelas etapas que o senhor colocou, né? O passo a passo ali de indo, né? Que isso facilita para a gente, né? Para como ir orientando, senão a gente fica meio que no escuro, né? Mas se vocês quiserem, um dia eu faço uma fala de revisão para vocês. A gente entra lá no Periodic Apps, baixa o RIS, porque o RIS daí é a base que vocês encontraram, joga dentro do Ryan a gente faz um mapeamento, é rapidinho. Isso seria... Daí vai te melhorar. Apesar que na minha época era caderninho, viu? Eu usava o caderninho ali para anotar as coisas. E mesmo assim conseguiu fazer, né, professor? Fez. Realmente isso é uma fala também que a gente poderia fazer dentro de uma cadeira, professor, né? Dentro de uma cadeira, saber uma metodologia, alguma cadeira assim, para deixar os mais afinado. A gente passa alguns vídeos e coisas para o Leonir, eu passei, mas mesmo assim é muito melhor, muito mais prático se alguém pegar ali e fizer rapidamente para eles. Só pedir para o João me mandar, que eu tenho um material legal de revisão aí, que possa ser trabalhado, e alguns exemplos de artigos que eu fiz, que daí tem protocolos diferentes que foram feitos. Mas você sabe que no programa antes, essa disciplina de revisão ficava dentro da metodologia, era eu que ministrava. Daí, nessa última reformulação, eu fiz uma disciplina só de revisão sistemática. Fica um semestre trabalhando revisão sistemática, porque o aluno já sai com a revisão dele pronta dentro da disciplina. Ela não sai toda estruturada como um artigo, mas no protocolo, a análise e os resultados já saem prontos. Algo a ser pensado aí, João. Interessante.